Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós seguimos no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar hoje sobre o esquecimento do passado, esquecer o passado. É o item 11. E a doutrina espírita, ela não tem dogmas, mas ela é sustentada pelas reencarnações, né? Pelas múltiplas existências, porque a vida é uma só, que varia entre o plano físico e o plano extrafísico, mas as existências são múltiplas. E quando eu penso hoje na questão da Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, eu me lembro de uma letra de uma música que diz assim, que meu Cristo é diferente, a sombra dele é sem cruz. E aqui vai um pequeno desabafo. Muitas religiões se pautaram em cima da crucificação, em que você joga toda a sua responsabilidade para Cristo. Ele está ali, ele vai tirar todos os seus pecados, né? É como um cordeiro, né, que está espiando, e você não tem responsabilidade nenhuma. Você se esconde dentro da religião e você não tem responsabilidade nenhuma. Você não precisa ser um ser humano diferente. Você não precisa fazer nada. E na doutrina espírita também não é muito diferente. Muitas pessoas adentram a doutrina espírita e se escondem. Se escondem dentro da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, para elas, seria a crucificação do Cristo. Ah, eu sou espírita. Só que não é assim. E aí, vou fazer uma pequena leitura aqui, se eu conseguir ver o que eu mesmo escrevi. Então vamos lá. Se eu acreditasse que o passado determina a minha existência, fazendo do meu presente um inferno, condenando o meu futuro a uma amargura infinita, eu sinceramente não dava-me o trabalho de vir aqui. Eu seria um cego querendo conduzir outro cego. Eu acredito piamente que o que você fez ontem, por pior que seja, você possa consertar hoje. Nenhum ser humano está condenado a um erro da juventude, da infância ou de qualquer momento da vida. Isso, para mim, seria você crucificar uma pessoa todos os dias. Quem daria aqui emprego na sua empresa ou na sua casa por uma pessoa que chegasse lá com uma ficha? O indivíduo cometeu um crime, pegou 20 anos de cadeia, mas ele se arrependeu, ele passou seus 20 anos de cadeia, se arrependeu. Aí ele chega na sua casa e pede emprego. Você daria emprego para ele, sabendo que está escrito aqui na camisa ou na testa dele que ele é um criminoso? Então a gente tem que esquecer o passado. Por isso que tem o véu de esquecimento. Por isso que se esquece as coisas. Como seria uma mãe para cuidar do filho, acordar de madrugada, sabendo que aquele filho ali, numa outra vida, fez ela se perder, levou ela à ruína? Ela ia ter essa devoção ao filho? Hein? E a esposa? Soubesse que o seu marido tirou sua vida numa outra encarnação, como é que seria? Ela ia dormir tranquila do lado dele? Como é que seria isso? Tem uma história muito interessante, que é do Memórias do Suicida, de Dona Ivone Pereira da Mata. Isso. Que fala o seguinte: o indivíduo, não importa o nome, ele numa dada encarnação, ele esganou a sua esposa, né? Esganou a sua esposa, e ele viu ali ela desfalecendo, ficando roxa, estribuchando, e ele ceifou a sua vida. Certo? Ele fez isso com outra existência. Aí, ele vai e tem essa lembrança. Só que essa lembrança começa a atormentar ele. Ele encarna com essa lembrança, ela grudou nele.
ela grudou nele, dessa coisa terrível que ele fez. Ele teve um momento terrível, desatino. E outra coisa, meus irmãos, nós somos seres passionais. A gente vê pessoas por aí cometendo desatino, tirando a vida de outras pessoas, e a gente tem que pedir a Deus para que a gente não caia nisso. Porque no momento do desatino você pode tirar a vida de uma pessoa. Você pode, pela sua educação, dizer, eu nunca vou ser desonesto. Mas você não pode dizer que você não é capaz de tirar a vida do seu semelhante, não, tá? Você não pode dizer, porque nós somos seres passionais. Então vamos adiante. E até a justiça dá até um atenuantezinho quando é passional, né? Mas vamos lá. Então se fixou nele. Essa lembrança perturbou ele de uma forma que ele não conseguia mais. Se ele pegasse um copo assim, que ele trouxesse para a boca, ele lembrava dele esganando uma outra vida. O que aconteceu? Ele tirou a própria vida. É isso, não, Paulinho? Chega no plano espiritual, eles estão lá tentando ajeitar, tentando consertar isso tudo, mas ele continua com essa lembrança no plano espiritual. Ele pensa tão fixo nisso, que as suas mãos, no plano espiritual, essas suas mãos, elas vão se atrofiando, elas até somem essa mão dele. Aí o que ocorre quando essa mão some no plano espiritual? Quando ele vai encarnar, ele encarna como? Se ele, de uma certa forma, jogou essa energia, ele plasmou isso daí, ele encarna sem as mãos. Então, aí nasce aquele bebezinho sem as mãos. Aí você vê, você se compadece. E aí aquela criança, o que ela quer? Ter as mãos de volta. E ele vai na existência todinha. Agora, ele não pensa mais no que ele fez. Ele só pensa nas mãos que ele não tem mais. E aí ele consegue sair daquela lembrança. E aí quando ele desencarna, ele praticamente já tem as mãos de volta. Então, esse é o sentido do esquecimento. Quantas pessoas fazem tratamento porque não conseguem lidar com coisas da infância? Essas lembranças dolorosas. Geralmente, pessoas que sofreram violência sexual, pessoas que tiveram pais e mães que o atormentavam, que tinham a crueldade. Tem até uma agora que virou uma Yasmin que gosta da Netflix, né? Virou aí uma série, uma menina, um documentário, não é isso? Não pode não ter nada, graças a Deus. Eu nunca sei o nome de nada, de autor, de nada, de ninguém. Eu nunca me preocupo com isso. É o que, Paulo? Isso. Não, agora, uma que está fazendo bastante sucesso. Enfim, então, voltando ao que estávamos falando no início, então isso acontece. E essas pessoas vão ter que se tratar, porque chega lá na frente, possivelmente, elas não vão estar naquela frequência normal, né, dita pela sociedade. Não existe tem uma frase do Ariano Suassuna que eu gosto muito, que diz assim: eu gosto dos doidos. Ariano diz que ele gosta do doido porque o doido tem uma visão fora do padrão estabelecido, né? Então essas coisas todas, a gente entende que o esquecimento do passado, ele é uma dádiva de Deus, o esquecimento do passado. Porém, essas habilidades, essas coisas que você não perde isso. O seu ganho intelectual você não perde. Ele pode ser adormecido, não é assim, não, Paulinho? Ele pode ser adormecido se, porventura, o seu grau intelectual, se você se utilizou dele para prejudicar pessoas. Aí ele pode ser adormecido. Ou se você precisar adormecer um pouco ele, para você desenvolver outras questões. Em geral acontece assim, se estiver errado você corrige. Então vamos adiante. Então, você traz, e o ganho moral principalmente. Esse daí não tem infinito, o ganho moral.
E por isso que nós vemos pessoas que têm habilidades muito... De uma hora para outra, a pessoa manifesta uma condição, uma qualidade ali que você não espera. Não é isso? Mas para nós não deixarmos de fora o nosso o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos começar aqui com a leitura, né? Cada um lê um pedaço para ninguém ficar chateado comigo. Mas Primeiro parágrafo, por favor. aí está melhor no microfone. Primeiro parágrafo sem polêmicas, tá? É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio, em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Basicamente, nós já falamos sobre isso. Mas eu me lembrei de um fato aqui bem interessante. A minha família, como toda a família brasileira, mixigenada, né? Então eu tenho uma irmã que ela é a cor bem fechada, bem morena mesmo. Como é que é? Preta. Preta. É que eu sou de outra época, tá? Preta. E a minha avó era descendente de portugueses, branca, do olho azul, cabelo bem fininho. E vovó tinha uma certa antipatia com essa minha irmã. Mas vovó casou com o meu avô, que era um negro, um negrão alto, negão, né? É negão? Pode dizer negão? Um pretão, pronto, um pretão. Mas não tinha problema. Mas essa minha irmã, quando minha avó implicava com ela, ela dizia essa negrinha, ela só referia a minha irmã a negrinha, minha avó. E passado algum tempo, né? A minha irmã, eu não sei se foi de tanto minha avó chamar ela de negrinha, que ela se perequetava toda, ela andava parecendo uma... Aí, andava parecendo uma rainha. Aí eu, para mexer com ela, eu dizia, poxa, negrinha, tu evoluiu, tu saiu de escrava para rainha. E vocês imaginem uma pessoa que foi uma rainha numa existência passada, se ela lembrasse e ela estivesse numa família humilde, é bem provável que ela rejeitaria essa família, não é isso? Se ela tivesse a lembrança que se até aqueles que estavam ali fosse susto dela, Então, essa questão de você esquecer é justamente para isso. Então vamos adiante, senão não vai dar tempo. Sim, sim, também. Sem polêmica. Próximo. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se rebelasse. Em todos os casos seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Em geral, nós nascemos como Deus é a inteligência suprema. Para ter esse ajuste, as pessoas ficam encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando no mesmo ciclo, até ir se resolvendo as questões. Então, em geral, nós reencarnamos com pessoas do nosso meio. Por isso que há a empatia e a antipatia. Há essas questões. Então vamos adiante. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário
e pode nos baixar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas nos tira o que poderia nos prejudicar. E assim, é como Santo Agostinho. Pede-se que nós façamos o exame da consciência à noite. Até nós estávamos falando sobre isso ontem, sobre essa questão do sono. Que o melhor momento, lógico, cada um escolhe o seu momento, mas um dos melhores momentos para você fazer o exame da consciência é à noite, antes de você dormir. Porque justamente no sono, no momento que a matéria, no momento que o espírito se desprende da matéria, ele vai vivenciar as experiências, as coisas passadas. E você, fazendo essa reflexão, esse exame da consciência, tem de você ter uma facilidade maior ao acordar para você se entender, para você interpretar aquele sonho que você teve ali. Geralmente o sonho é o quê? É você, o sentimento que tem. Se você está diante de uma fogueira e você acorda com uma sensação positiva, legal. Não quer dizer que vai pegar fogo e tudo. Agora, se você está diante de, por exemplo, acontece comigo, eu tenho um determinado sonho que ele parece ser inofensivo, mas ele me perturba, porque sempre eu estou diante de uma determinada coisa. Então, aquilo ali me perturba. Então, aquela é uma coisa normal, que é um quarto, não tem nada demais, mas me incomoda. Ou seja, tem algo ali. Deu para entender isso? E outra questão também é que aquilo que se tira, às vezes a gente passa a nossa vida toda fazendo esforço para conseguir uma coisa, mas aquela coisa ali você não consegue porque não é para você ter aquilo ali. Aquilo não é para estar na sua vida. Porque se aquilo chegar a você, aquilo vai ser vamos dizer assim, vai ser uma pedra, um tropeço na sua vida. Então aquilo não acontece, porque justamente Deus determinou que aquilo não chegasse a você, para o seu bem. Então a gente fica ali batendo na porta e aquilo não acontece. Então, vamos lá. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indícios do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção. Porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá força para resistir às más tentações. Ou seja, o mecanismo que determina aquilo que nós precisamos buscar e aquilo que já adquirimos é a própria consciência. É a própria consciência. E quando você passa por um tratamento, você recorre ao profissional da área, ele nada mais vai fazer do que isso aí. Lógico, eu estou resumindo, tá, gente? Há casos que existe medicação, uma série de coisas. Eu estou resumindo, mas o que eu estou querendo dizer é que um profissional, de uma forma, tá? Uma forma bem, assim, ele bem longe, não é só isso, é muito mais complexo, né? Porque são bilhões de terminações ali, né? O cérebro da gente é uma coisa muito complexa. Mas, em geral, ele busca que você desperte a sua própria consciência, que você ouça a sua própria consciência. Agora, existem situações que tem que ter uma medicação, porque naquelas conexões ali algum tipo de, vamos dizer assim, de falha, e aí o psiquiatra ele vai entrar. Mas, em geral, um psicólogo, uma pessoa da área da psicanálise, ela vai deixar você ir se descobrindo, né? Ele ganha dinheiro com você falando. Você fica ali falando, ele fica ouvindo, aí, às vezes ele dá um cochilo, acorda e fica lá falando. Não é assim não? Não dá um cochilo não? Ele fica o tempo todo ouvindo. Na verdade, ajuda a construir.
É construído junto a nova forma de ser. Sim, mas tudo parte da sua vontade. Sim, claro. Qualquer medicina, né? Quer falar alguma coisa? Eu queria falar um exemplo que o senhor está falando aí para essa questão do esquecimento, que a gente sempre atribui a vidas passadas. Sim. Tinha um servidor lá onde eu trabalhava, que história toda aposentada. E ele tinha um problema muito sério, e era espírita, ele era, não é que ele está vivo, é espírita. Se ele chegasse em qualquer lugar, uma janela, uma porta, ele olhasse para fora, para o chão, ele dava uma vertigem, dava uma sensação muito ruim, ele congelava, ficava assim muito mal, como fosse desmaiar. Era só ele olhar por cima de alguma coisa que ele sentia isso. Sim. E aí os espíritos ele viram que isso era uma coisa, uma reminiscência da vida passada. Porque ele nunca conseguiu fazer, até que um amigo disse, procure um analista para você ver isso aí, e ele foi, esses caras que tocaram da psicanálise, e aí ele lá, naquele momento, ele teve um insight. Ele viu a mãe dele, naquela imagem dele, colocar uma cadeira na escapa da rede e sentar ele criança, sentar ele, aí ele ficava assim, olhando para baixo, porque a cadeira não ficava assim, ficava para baixo. Ficava olhando para baixo, apavorado, com medo de cair daquela altura. E aí ele disse, meu Deus, eu não lembro disso, isso nunca aconteceu na minha vida. E aí ele perguntar para a mãe, e a mãe disse, considerava que não nada, eu estava com uma cadeira. A mente dele apagou. Por amor à mãe, que ele amava a mãe, a mente dele conscientizou isso. Então, quantas coisas não estão no nosso inconsciente de vidas passadas? Sim. Se nesta vida a gente já tem muita coisa que não se lembra. Eu sim, não né? Então, eu acho muito interessante essa tua palestra, eu foi muito boa aqui para... Isso é assim, entrando um pouco, para não dizer que eu nunca entrei em polêmica, né? Mas entrando um pouco na área da polêmica, muito da criação da nossa época, né? Eu, seu Marcelo, Marco também, muitas coisas ali naquela época eram traumáticas, traumatizavam as pessoas. Só que, como não se tinha ideia de que isso ou aquilo era um trauma, ficava como se todo mundo fosse, pô, o cara é casca grossa, não sei o que, não tem isso e aquilo. Mas hoje sabe-se que muitas pessoas foram traumatizadas. Muitas pessoas, porque não se tinha ideia. Né? Você só vai ouvir o choro de quem sofre se você botar o seu ouvido. Porque, em geral, a pessoa está sofrendo ali e segue lá. Ninguém está preocupado com isso. As crianças choravam, ou era fome, ou era... Mas, e muitas vezes não eram. Eram questões somente da educação. Então, vamos lá de novo. Também. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Esse esquecimento é só enquanto nós estamos aqui. No plano espiritual, se retorna. Por quê? Porque existe todo um auxílio. É por isso que nós nunca estaremos sós. Por mais que a gente possa, em algum momento, pensar, mas sempre você vai ter um amigo lá no plano espiritual, alguém que da sua família, parentes, sempre vai ter pessoas cuidando de você, ou nesse plano ou no outro. E muitas das vezes, quando você não vê ninguém, aparece uma pessoa do nada. Até seu Marcelo falou uma vez sobre isso, sobre a questão da gratidão. Às vezes você faz um bem esperando que o outro volte, mas vem o outro que faz o bem. Porque o bem não é necessariamente que você fez o bem para o João, que o João tem que voltar. Ele volta no Antônio, na Maria, e qualquer outra pessoa. Então nós vamos sempre ter assim, sempre vamos ter auxílio. Mas muitas das vezes nós nos fechamos por esse ou aquele motivo e a gente não consegue perceber isso aí. E lá no plano espiritual a gente vai estar cercado de espíritos orientando
né, ajudando. E por isso vem essas lembranças. Porque se a gente tiver lembrança aqui, eu já falei isso outra vez, o cérebro da gente não suporta. Então vamos adiante. Isso. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Pois é, isso é aquilo que nós já falamos. E essa memória emocional é justamente aquela que fica, né? Que está em nós. Não tem como você sair disso. Ela está, por isso que você manifesta. E aí você pode tanto ter os talentos bons como os maus, né? Tem os talentos bons e os talentos maus. Tem um talento bom, que é aquele que tem uma facilidade muito grande para números, para cálculos, né? E já tem aquele outro que tem uma facilidade muito grande para enganar as pessoas. Tem um dom da oratória, ele consegue na oratória convencer a pessoa, né? Diz que vende areia para árabe, né? Tem gente que consegue vender areia para árabe, né? Tem um ditado assim que diz essa situação. Então, tanto uma coisa quanto outra. E por isso, que muitas das vezes, tem um caso recente de uma pessoa que ele enganou uma professora universitária, ele enganou um médico. Isso eu estou falando assim, não estou querendo dizer que o fato de uma pessoa ser um médico ou ser uma professora universitária, que ela é melhor ou pior que qualquer outra pessoa. Mas é uma pessoa que supostamente vai estar mais ligada às coisas, vai ter mais conhecimento, vai ter mais acesso a determinadas coisas. Às vezes, uma vida mais simples, ela não se ocupa muito com outras coisas. Essas pessoas, elas têm que se ocupar porque elas estão no meio, justamente. Então, e ele enganou várias pessoas assim. Só que ele tinha esse dom. E quando você tem esse dom, pode acreditar que você enreda a pessoa. Porque ele nunca começa com o golpe. Ele sempre começa com uma história. O golpe vem depois. Então as pessoas acabam sendo enganadas. Então vamos adiante. Então, bom, já passamos do nosso horário, é isso? Passamos. Tinha muita coisa para falar, mas passamos do nosso horário. Mas, independente de qualquer coisa, gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção de todos. Fiquem com Deus. Como eu falei antes, essa questão da crucificação de Cristo, eu enxergo ela de outra forma. Não entendo assim, acho que eu peguei um pouco do mesmo mosquito que pegou São Marcelo, acho que picando também. E tem coisas que a gente não consegue aceitar, por mais que estejam estabelecidas aí. Mas era só isso aqui para hoje. Muito obrigado. Fique com Deus. Eu gostei muito dessa sua visão que tu colocou sobre a questão da crucificação. Porque ela é muito mais lógica para a gente. Né? A gente se esconder atrás da crucificação, se esconder atrás da doutrina, se esconder atrás disso, para justificar, para se justificar, não fazer tanto, porque eu estou protegido. Eu posso até errar, mas eu sou espírita. Né? Então, essa visão aí já vai ficar aqui no meu juízo para futuras reflexões. Qualquer pessoa escrever já um textinho sobre isso. Jesus voltar para crucificar novos A questão do sonho, sobre sonhar o que já aconteceu, né? E quando sonha-se o que ainda está para vir.
Olha só, O os tempo não é grandes. linear, né, pai? Mas Não, mas gostei dessa resposta. Mas essa é a resposta mesmo. Então já tá Mas eu vou esperar aqui, vai me dar aqui, que aqui é bem... Gostei muito. Porque assim, eu acredito assim, eu sempre volto no Antigo Testamento, né? Mas as grandes profecias, feitas pelos grandes profetas, elas foram reveladas através do sono. A pessoa porque na minha forma de entender, qual é o momento mais favorável para a espiritualidade te revelar? Veja bem, essas revelações, como a gente falou, são coisas que podem ser reveladas. Não é assim também? E qual seria o momento mais propício para você receber algum auxílio porque para mim isso é um auxílio da espiritualidade, daquilo que pode ser dito. Qual é o melhor momento? Na minha forma de entender, o sono. Não é isso? É o momento que você é levado até a situação ali, é descrito para você. Então eu acredito que tudo isso daí nada mais é do que a própria espiritualidade trabalhando. Eu penso assim. Não, Muito bom. Tem agora o João Paulinho.